Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre Lucas Paquetá. O meia brasileiro do West Ham foi absolvido das acusações de ter forçado cartões amarelos para favorecer apostadores. Vamos falar sobre isso, é o tema do vídeo de agora. Aqui você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, deixar o like, deixar o gostei, porque é o que a gente vai falar. Informação publicada na manhã desta quinta-feira aqui no horário brasileiro pela Football Association, a FA, que seria o equivalente à CBF, mas da Inglaterra, né, do Reino Unido, e a FA publicou essa informação aqui em seu site oficial, dizendo que Lucas Paquetá está absolvido das acusações. Esse foi o texto em inglês, eu vou ler já traduzindo aqui para a gente poder entender. E diz assim: uma comissão reguladora independente concluiu que as acusações de má conduta contra Lucas Paquetá do West Ham United por supostas violações da regra E5 da FA não foram comprovadas. Lucas Paquetá foi acusado de 4 supostas violações da regra E5.1 da FA em relação à sua conduta durante os jogos do clube na Premier League contra o Leicester em novembro de 22, contra o Aston Villa em março de 23, contra o Leeds United em maio de 23 e contra o Bournemouth em agosto de 23. Foi alegado que Lucas Paquetá procurou diretamente influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência desses jogos, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, a fim de permitir que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas. Lucas Paquetá negou as acusações contra ele e a comissão reguladora concluiu que não foram comprovadas após a audiência. Ou seja, pelo que está aqui, a acusação principal do Paquetá ter forçado os cartões amarelos para favorecer outras pessoas em apostas, isso não foi comprovado após o julgamento. É uma comissão independente, a FA contrata essa comissão independente para fazer o julgamento e, diante do que foi apresentado, diante de depoimentos, diante de análise de provas, a decisão final dessa comissão independente é: nada do que o Paquetá estava sendo acusado foi comprovado. Sendo assim, ele foi absolvido dessas acusações. Por outro lado, a comissão reguladora considerou as acusações de má conduta contra o jogador, pois por supostas violações da regra F3 da FA, como comprovadas, ou seja, ele entendeu que as acusações da regra F3, o Paquetá foi considerado culpado. E o que dizem essas acusações da regra F3? Lucas Paquetá foi acusado de 2 violações da regra F3 da FA em relação a falhas alegadas em cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações para a investigação da FA. Lucas Paquetá negou também essas acusações, mas a comissão reguladora concluiu que elas foram comprovadas após a audiência. A comissão reguladora decidirá uma sanção apropriada para essas violações assim que possível. Ou seja, o principal, que era o Paquetá ser acusado de forçar cartões amarelos para favorecer alguém em apostas, esse que era o principal, a principal acusação, o Paquetá foi absolvido. Ele também foi denunciado pela FA por dificultar a investigação, por não responder perguntas, por não fornecer informações para ajudar a investigação. Dessa acusação, que essa é a acusação da regra F3 da FA, dessas 2 acusações, não responder às perguntas e não fornecer informações para ajudar na investigação, dessas 2 acusações o Paquetá foi considerado culpado. E aí ele vai ser punido com as sanções apropriadas sendo divulgadas assim que a FA considerar possível. Mas, sem dúvida alguma, que essas 2 acusações que ele foi considerado culpado
Essas duas acusações são acusações menores, né? Essas acusações não vão gerar uma suspensão gigantesca, não vão correr o risco de banimento, que era uma das possibilidades para o Paquetá se ele fosse considerado culpado das principais acusações. E aí a última frase da nota é: a FA, a Football Association, aguarda as razões escritas da comissão reguladora em relação às suas decisões sobre as acusações e não comentará mais até lá. Então a FA diz que vai aguardar até até receber formalmente, receber por escrito tudo que a comissão reguladora informou sobre a absolvição do Paquetá. Então, é isso a notícia. E aí, aqui na TNT Esportes, foi feita essa linha do tempo que eu tô trazendo aqui, tá? 8 de agosto de 23, Manchester City faz proposta de 70 milhões de libras por Lucas Paquetá em alta no West Ham. 18 de agosto, Paquetá é investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas na Inglaterra. Na mesma situação, o City desistiu da negociação e o Paquetá foi cortado da lista de convocados por Fernando Diniz ainda na seleção brasileira. 23 de maio de 2024, Paquetá é formalmente denunciado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta relacionadas a apostas esportivas em 4 partidas da Premier League ocorridas entre novembro de 22 e agosto de 23 contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Jogador se manifesta e se mostra surpreso e nega as acusações. Aí, 17 de março de 2025, 17 de março deste ano, começa o julgamento na Inglaterra. 4 de junho de 25, o julgamento é concluído. Começou em março, foi concluído em junho. E 31 de julho, hoje, o jogador é inocentado das acusações principais, que são de forçar o cartão amarelo. Então termina aí um drama pro Paquetá, que se manifestou com essa nota aqui, tá? E ele diz o seguinte, aí ele abre aspas para uma frase: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para jogar futebol com um sorriso no rosto. Preste atenção nessa frase, jogar futebol com um sorriso no rosto. A minha esposa, que não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que sempre me apoiaram, ao Fernando Malta e a minha equipe jurídica da Level. Aí ele cita outras pessoas aqui: Alistair Campbell, Jonathan Hyman, Dan Lowell, Nico Di Marco, Casey e Kendra Potts. Obrigado por tudo. Imagino que sejam as pessoas que estiveram ao lado dele ali, com a equipe jurídica, no andamento ali. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Uma obra completa. E aí encerra a manifestação do Lucas Paquetá. O West Ham também falou sobre isso, disse que nesse momento não vai mais se manifestar em nada disso, falando lá sobre a questão. É o fim de um drama, ainda que tenha essas punições que vão acontecer aí por ele não ter colaborado com a investigação, que ele foi considerado culpado, mas isso daí deve ser punição de multa, ou sei lá, suspensão de um jogo, ou alguma coisa pequena. Muito, 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 muito pequena diante do que poderia. Eu, inclusive, cheguei a trazer aqui na TNT Esportes que uma pessoa do entorno do caso dizia que a primeira tentativa jurídica da equipe do Paquetá era evitar o banimento. Isso chegou a ser falado por pessoas que estavam no entorno do caso, que acompanhavam o caso, de que o pensamento principal, o primeiro pensamento era evitar o banimento, porque o risco do Paquetá ser banido ou ser suspenso por longo prazo era muito grande. Inclusive, outros jogadores de divisões inferiores que foram consideradas culpadas em acusações
parecidas com as acusações que o Paquetá tinham, jogadores pegaram 5, pegaram 10 anos de suspensão. Então, era uma situação muito grave e era uma situação de risco do Paquetá ou pegar uma grande suspensão ou até ser banido. E aí, no fim, depois de tudo analisado, depois dessa comissão independente que julgou o caso, analisar e julgar, o Paquetá foi absolvido por uma razão. Segundo quem julgou, e aí a gente está falando pessoas que formam um painel julgador, pessoas com saber jurídico, pessoas com capacidade de tomar essa decisão a partir de provas, de depoimentos, de análise de situações, de depoimento, de peritos, de laudos, entenderam que não há nenhum tipo de prova de que o Paquetá é culpado. E aí, dentro do sistema jurídico que a gente conhece, tradicional, se não há prova de que o acusado fez, você absolve o acusado. E foi o que aconteceu com o Lucas Paquetá. Então, neste momento, o Lucas Paquetá não deve nada à FA, aos protocolos, ao código de conduta da FA. Então, ele continua totalmente liberado para jogar. Aliás, ele nunca esteve impedido de jogar, então ele continua como ele sempre teve. Desde o primeiro dia, ele continuou sendo liberado para jogar, partindo do princípio que no direito praticado no Reino Unido, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, o Paquetá continuou podendo jogar, continuou podendo fazer exercer sua profissão, porque ele ainda estava como todo réu, que é considerado inocente até que seja condenado. Ele ficou fora da seleção brasileira por uma decisão da CBF, tá? Importante lembrar que naquela era Diniz, na era que o Diniz era o técnico da seleção, o Paquetá não foi convocado por uma decisão da CBF, uma decisão interna da CBF. Ele continuou jogando normalmente em seu clube, o West Ham, seja nas competições europeias, seja nas competições da Premier League e competições inglesas. Ele continuou jogando normalmente. Eu queria falar aquela frase do texto que o Paquetá colocou, voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto, porque é evidente que o Paquetá, em algum momento, sentiu todo o peso, toda a questão, toda a gravidade dele ser acusado e dele correr o risco de ser banido da profissão dele. Paquetá corria o risco, em si condenado, de não jogar mais futebol, de não poder mais jogar futebol competitivo, futebol profissional. Então, acho que isso ficou claro que em algum momento isso afetou o Paquetá, inclusive com uma queda de produção recente do Paquetá, muito evidente, seja no West Ham, seja na seleção brasileira, inclusive com um episódio recente de descontrole do Paquetá ao receber um cartão, se cair em choro e claramente ficar descompensado emocionalmente, inclusive dentro do próprio jogo. Então agora o Paquetá, segundo as palavras dele, vai estar pronto, está ansioso para voltar a jogar com o futebol com um sorriso no rosto. Então fica muito claro o quanto o Paquetá foi impactado por isso em algum momento. Embora lá no começo ele continuou jogando e jogando até bem em alguns momentos, depois no longo prazo. Afinal, se a gente olha aqui o que está na linha do tempo da TNT Sports, o caso começa em agosto de 23 e ele começa a ser julgado em março de 25. São quase 2 anos só nessa incerteza, só nessa angústia de você correr o risco de pegar uma suspensão grande ou o banimento. Então, lógico que isso atrapalha demais. E agora, o que vai ser? Eu imagino, não tenho informação, mas eu imagino que esse corpo jurídico que trabalhou com Paquetá, eu imagino que esse corpo jurídico agora vá tomar medidas. Não sei se o próprio Paquetá quer fazer isso ou não, mas eu acho que você tem muitos elementos
jurídicos aí, uma vez o Paquetá absolvido das principais das acusações de ter forçado o cartão. Acho que tem muitos elementos ali para o Paquetá entrar na justiça pedindo reparação, pedindo ser recompensado. Por quê? Porque a carreira do Paquetá foi ferida de uma maneira que vai ficar para sempre essa marca. O Paquetá ia ser vendido, ia ser comprado pelo Manchester City, ia jogar no Manchester City, no Manchester City que tinha acabado de ser campeão da Champions, o Manchester City que é um time que tem aspirações no futebol maiores que a do West Ham, que paga salários maiores que o do West Ham, ia ser vendido por 70 milhões de libras, e isso ia ter ganho pro Paquetá. O Paquetá ia ganhar com valores na transferência, ia ganhar mais dinheiro de salário, ia jogar num time de aspirações maiores. Isso poderia gerar outros contratos de patrocínio para ele, ganhar mais premiação em dinheiro por título. E o Paquetá ainda ficou um ano sem jogar na seleção brasileira. Depois ele voltou com o Dorival. Mas durante a era de Diniz ele ficou. Então olha quanta coisa o Paquetá foi prejudicado para no fim ele ser absolvido. Eu imagino que o corpo jurídico que atendeu o Paquetá, que durante esses quase 2 anos, durante 1 ano e meio praticamente, trabalhou demais para absolver o Paquetá. Eu imagino que agora eles vão ter muito trabalho para buscar a reparação do Paquetá. Não sei se o Paquetá vai querer ou não, mas eu imagino que o Paquetá, que se ele quiser entrar pedindo reparação, reparação futebolisticamente, não tem. Porque o Paquetá já perdeu a transferência para o City, não sei se o City vai querer contratar ele de novo. O Paquetá já perdeu desempenho, já perdeu jogos pela seleção brasileira. Então, essa reparação futebolística não tem. Mas eu imagino que reparação em grana, eu acho que o Paquetá tem condição jurídica de ir buscar. Não sei se vai, não tenho essa informação, mas é isso. Quero te ouvir, o que você pensa, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, deixar o like, deixar o gostei, seguir, se inscrever, porque é a forma de você interagir aqui com o conteúdo. A qualquer momento, qualquer novidade sobre isso, a gente volta. Obrigado aí pela audiência. Tchau.